Fala pessoal do canal, tá começando aqui um programa totalmente especial, um guia para novos leitores para você começar. Cara, você tem que começar a ler esse material aqui. Julia Kendall, As Aventuras de uma Criminóloga. Material totalmente diferenciado, com um nível altíssimo e um material seguro. Seguro no sentido de que toda edição que você lê, você tem garantia de que seu dinheiro foi bem investido e que você vai ler uma boa história. Eu acho que é um material sem precedente, não tem comparativo, tá? Se você curtir esse tipo de proposta que existe aqui, não tem erro. Qualquer edição de Julia que você comprar, você vai gostar. É assustador o negócio. Julia foi criada em 1998 por um cara genial, chamado Giancarlo Berardi. Esse cara que já tinha publicado uma obra fantástica de faroeste, que a própria editora Mitos vai começar a publicar esse ano, republicar esse ano, chamada Ken Parker. Esse cara terminou a obra Ken Parker e resolveu estudar para fazer uma obra contemporânea de um outro assunto. E o assunto era criminologia. Uma personagem que trabalha como consultora da polícia para criar perfis psicológicos de criminosos quando ela é chamada para isso. E nem sempre ela é chamada, mas ela acaba se envolvendo nas coisas. Você vai descobrir isso nas leituras, tá? Então o que esse cara fez? Ele não é um cara que simplesmente escreve qualquer coisa de curioso. Ele passou 4 anos frequentando uma universidade de criminologia. Ele passou anos lendo livros de criminologia. Existe uma entrevista com ele no site Universo HQ que ele deu para o Sidney Guzman, que ele diz que leu mais de 150 livros de criminologia. Além disso, ele se sentia pronto para pensar como os personagens da história. Ele falava que a partir daquela idade que ele já tem, um homem maduro, ele conseguia se imaginar criando com o pensamento de uma mulher, criando com o pensamento de um serial killer, ou de um bandido, ou de um policial, e assim criar tramas totalmente espetaculares, reais e humanas. É um material diferente, tá? E que você precisa conhecer. Criado em 98 na Itália, esse material chegou no Brasil em 2004 pela própria Mitos e começou a ser publicado aqui de maneira individual. Uma história por edição, que é o que a gente vai ter aqui, que eu já vou explicar para vocês, tá? A partir de um determinado número, a Mitos mudou ali o formato um pouco e passou a publicar 2 histórias por vez. Esse material ele é tão consistente e tão bom, eu disse para vocês que é uma compra segura, porque desde 1998, Giancarlo Berardi continua estudando e continua escrevendo as edições de Julia. Se você comprar uma edição de Julia hoje, vai ter o roteiro de Giancarlo Berardi. Então, tá na mão do criador e ele toma conta muito bem do seu material. Todo o processo criativo do Giancarlo Berardi é de tomar conta de todas as etapas. Ele diz que escreve várias histórias ao mesmo tempo, às vezes 12 histórias ao mesmo tempo, e as histórias vão avançando conforme ele vai tendo ideias, e ele vai passando de 10 em 10 páginas para os desenhistas. A Bonelli, para ter essa publicação constante, ela tem uma equipe de desenhistas que cada um fica responsável por uma edição. Então, são todos muito bons, a Bonelli sempre tem desenhistas de altíssimo nível, e a revista muda um pouco de arte de uma história para outra, porque os desenhistas mudam, mas são sempre muito bons, mas não muda durante a mesma revista. Você não tem trocas de desenhista dentro da mesma história. E ele vai passando as histórias para os desenhistas conforme ele vai escrevendo. Escrevi 10 páginas, eu passo para o cara. Ele desenha, mas ele não sabe a conclusão da história. Ele vai ficando curioso, ele vai desenvolvendo a história junto comigo. Então tem todo um trabalho diferente, o desenhista passa de volta, ele faz modificações, manda de volta para o desenhista, então tem um controle muito rígido do Berardi de todas as suas edições. Material realmente diferente, que vai trazer pra gente Julia Kendall, uma mulher totalmente real e humana dentro desse mundo de quadrinhos que a gente tem, de tudo tão fantástico e tudo tão que soa tão mentiroso. Esse é um dos quadrinhos mais realistas que tem, mas ainda assim é fantástico. Ainda assim é mágico e incrível. Julia Kendall é uma criminóloga, uma psicóloga, professora de universidade, e ela é consultora da polícia. Sempre que surge algum crime, e não se engane, eu também me enganei desse jeito, eu achava que era sempre algum assassino, algum serial killer, e não é sempre isso. Tá? Sempre que surge algum crime, ela é chamada como consultora para traçar um perfil psicológico. E a partir daquilo, eles vão começar a tentar encontrar um criminoso que se adeque àquele perfil psicológico. Mas de onde que tem essa genialidade toda, Rodrigo? Bom, a genialidade toda está no material ser sempre muito original. A gente nunca sabe
Que crime esperar numa revista? A gente sempre acha que é simplesmente, é mais uma morte, é mais um... Não. A quantidade de crimes e a quantidade de variações de história é muito grande. E as próprias ações e o decorrer das histórias é muito, muito variado e complexo, tá? Além de ter toda essa variedade, ter toda essa complexidade, ainda existe uma humanidade nos personagens que é incrível. A Julia é humana de verdade. A Julia traça perfis errados às vezes. Embora ela seja totalmente genial, às vezes ela erra. Às vezes a Julia se acha corajosa demais para enfrentar um bandido ou uma situação perigosa. Às vezes ela realmente se dá bem. Às vezes ela se dá mal. Vai parar no hospital. Porque ela é real. Ela não é uma super-heroína. Ela não é uma mulher sem falhas. Ela é uma mulher que falha, que sofre, que tem problemas familiares, tem problemas amorosos. A Julia faz sexo nas revistas. Sim, não é... Às vezes é com alguém que ela conhece na história há muito tempo. Às vezes é uma coisa casual. Ela é uma pessoa real que vive dentro da revista. Então, além de ter essa humanidade dela estar vivendo na revista, tá? Ela tem pesadelos e a gente acompanha os pesadelos dela dentro da história. Ela tem traumas do passado que a gente não conhece e que afetam ela dentro da revista. Ela é real demais. E os outros personagens também são. E tem, obviamente, os crimes que são incríveis, tá? Não é o óbvio que me parecia, um óbvio CSI. Eu achava que era um bom comparativo e eu acho um bom comparativo para te vender a história do seguinte. A maioria das revistas que você vai comprar de Julia é como um episódio de CSI ou um episódio de Arquivo X. Você compra uma história dessas de 130 páginas, aqui dentro tem um crime fechado, tem um caso fechado. E você pode ler qualquer edição. Você pode começar por qualquer número desses que vai te trazer uma história fechada, muito boa e que conclui dentro da revista. Ela não vai se aprofundar, embora tenha toda essa humanidade, toda essa questão da personagem ser muito bem trabalhada, mas ela não vai te aprofundar de uma maneira que você não consiga entender e que fique totalmente dependente de uma cronologia. Lógico que se você for lendo as revistas, você vai acompanhando nuances e essa personagem vai ficando muito mais rica e muito mais interessante. Mas se você comprar uma edição aleatória para se divertir porque está numa promoção e você quer conhecer, você vai se divertir do mesmo jeito, tá? Então é um material totalmente diferenciado por isso. Tem uma variação narrativa ali dentro de um tema que parece que não tem tantas opções assim, mas tem. É riquíssimo e é espetacular. Atualmente no Brasil existem duas publicações. Existe essa daqui, tá? Que está no formato italiano. É um formato que parece um formatinho da Editora Abril lá de antigamente, está um pouquinho maior. Aqui dentro nós temos uma história fechada. Geralmente existem algumas exceções que eu já vou te contar, tá? Mas existem histórias fechadas que tem em torno de 130 páginas, tá? Aqui eu vou te mostrar aqui uma página, por exemplo, aqui, ó. As artes são sempre muito boas, tá? Os crimes são sempre totalmente possíveis. É uma HQ, como falei para vocês, embasada na realidade. Você não vai ver crimes aqui totalmente sobrenaturais, não tem esse caso de sobrenatural, de uma coisa que não tenha como acontecer, monstros, nada disso. As coisas aqui são totalmente possíveis e plausíveis, tá? É realidade nua e crua acontecendo aqui. Então, esse formatinho custa R$ 30,90. Ah, Rodrigo, por R$ 30,90, cara, é uma historinha. Cara, dentro da questão de preço das coisas, existe preço, né? E existe valor. Aqui a gente tem um valor agregado muito alto. É um acabamento bacana, é capa cartão, papel offset e uma história fechada. Sempre tem desconto, seja no site da Mitos ou no site da Amazon. Você paga em torno de R$20 numa revista dessa. R$20 numa história que você vai comprar. E é garantia, é certeza de que é uma boa história, vale muito a pena, tá? Então, sai nesse formato. Atualmente, essa coleção aqui está no número 20. Essa coleção, que a Editora Mitos está lançando a cada 5 edições, ela lança pacotes de 5 edições. Essa coleção, tá? Que tem, ó, outras edições dessas. Essa coleção aqui traz pra gente as histórias em ordem cronológica, conforme saíram em 1998 lá na Itália. Então, se você pega a Julia número 5, que é essa daqui, aqui dentro a gente tem a história da revista Julia número 5 da Itália, e uma historinha fechada. Aqui, por exemplo, eu tenho Julia número 7, vai trazer pra gente a história Julia número 7. E aí você pode, existe essa possibilidade de você começar a acompanhar desde o número 1. Agora está à venda todos esses volumes. E dá para ir pegando ali aos pouquinhos e montando sua coleção. Esse material não tem uma periodicidade assim, é mensal, é bimestral, não. A Mitos lança 5 volumes a cada tanto tempo. Atualmente, como disse para vocês, a gente está no número 20.
não é um número totalmente absurdo e é possível você encontrar todos os números ainda. Ok? Dado importante esse. Existe uma outra publicação também. A outra publicação, ela vem num formato um pouquinho menor, essa vai para as bancas e custa um pouco mais, custa em torno de 20, um pouco menos na verdade, custa em torno de 28, 29 reais. E essa edição tem papel jornal e aquela capa como capa de revista mesmo, tá? Essa edição traz duas histórias, traz o dobro de páginas. Traz duas histórias seguindo a ordem da Mitos desde 2004, quando a Mitos começou a publicar a Júlia. Então existem duas revistas. Essa começou a ser publicada recentemente, que está no número 20, seguindo a ordem cronológica da Itália. E a outra também segue a ordem cronológica, só que ela já está saindo desde 2004. Por isso, atualmente, a revista mais recente que a gente tem aqui no Brasil, no outro formato, que você também pode comprar, tá? Como eu disse, a maioria das histórias são fechadas, então você pode comprar sem nenhum prejuízo. Essa, atualmente, está no número 152. E lá dentro, a gente tem as edições 194 e 195 da revista italiana de Júlia. Atualmente, na Itália, a revista está no número 273. Então tem muita lenha para queimar, tem muito material para a gente ler e vale a pena tanto a versão com papel jornal quanto a versão em formato italiano. Eu te recomendo mais o quê? A versão em formato italiano. Tem um custo-benefício muito bom, você está acompanhando a evolução da personagem, tá? E você tem um material bacana, com acabamento legal, e você sabe ali que vai ter uma historinha fechada. Com 3 exceções no momento. Existe a Júlia das edições número 1 a 20 publicadas. As 3 primeiras edições formam uma trilogia inicial, tá? Essa trilogia inicial é espetacular, tem um review dela aqui no canal. Eu te recomendo que, se for comprar, compre as 3, ok? Ali dentro a gente tem uma trilogia que cria uma personagem pro material, que é um personagem que vai ser usado futuramente. Não é um quadrinho básico que tem super vilões e que os personagens ficam voltando, os vilões ficam voltando, mas esse é um caso diferente, tá? Então, nós temos uma trilogia inicial. Se for comprar do começo, edição 1, 2 e 3 forma uma trilogia incrível e muito diferente do que você possa imaginar. Depois daquilo, nós temos as edições 9 e 10, que também formam uma história em 2 edições. Então, se você comprar a edição 9 ou a edição 10, saiba que você precisa das duas para ler uma história, ok? E tem mais um caso, que é a edição 19 e a edição 20. Então, se você também for comprar uma dessas 2 edições, você precisa das duas, porque elas formam também uma história. Fora isso, todas as outras edições são histórias fechadas que você pode ler sem nenhuma ordem cronológica, não tem problema, não existe aquela mitologia que você precisa estar preso naquilo. Você pode comprar qualquer uma delas e você vai adorar as histórias, tá? É papo de verdade aqui. Então, te recomendo as edições que eu já li, assim, que são muito, muito boas, que você poderia começar, e tem review aqui no canal, tá? Edição número 5 tem um clima de tensão completamente espetacular, é muito boa. Tem a edição número 6, que traz pra gente uma história de sequestro. É o que eu falei, eu achava que sempre era envolvido ali um caso de assassinato. Essa edição número 5 é um assalto a uma joalheria. A edição número 6 é um sequestro. A edição número 11 é um assassinato bizarro. E é uma edição, assim, totalmente imperdível e espetacular. Até porque dentro tem a arte do Sérgio Topi, pra você ter ideia do tamanho da Júlia, tá? Então essas 3 edições, assim, são edições muito boas para você começar e dar uma chance. Se você vir uma dessas edições em promoção, dê uma chance para uma delas. Eu te garanto que você vai ser fisgado. É um quadrinho muito consistente, é um quadrinho muito bom, é um quadrinho muito gostoso de ler. A personagem é muito boa, as histórias são muito envolventes, muito bem construídas, tá? E tudo ali é muito redondo. O cara tá tomando conta desse material, o cara é gênio, o roteirista é gênio, e ele toma conta de todas as edições. Ele é o roteirista de todas as edições, e todas têm uma arte muito incrível. Material de primeira qualidade, imperdível e que todo mundo tem que conhecer. Julia Kendall, ou Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, tá à venda, cara. E agora fica a seu critério. A gente compra muita porcaria. A gente compra muita coisa de qualidade duvidosa. Se você reverter ali, comprar uma ediçãozinha de Júlia por mês,
ali 20 e poucos reais, eu te garanto que em breve você vai deixar de comprar uma para comprar várias, dada a qualidade desse material. E não duvido que você comece até a comprar a edição que vem 2 historinhas em papel jornal para ter mais material de Júlia para você ler, tá? Curtiu? Já leu Júlia? Cara, você tá perdendo tempo. Por favor, dê uma chance para esse material. Curtiu o programa? Deixa o likezinho, deixa seu comentário se você já leu, se você não leu, se você já conhece a personagem. Se não, cara, dê a chance que a hora é essa. Ainda dá para pegar a coleção inteira desde o começo. E você não vai se arrepender, tá? Se você curtiu o programa, deixa o likezinho, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes. Seja muito bem-vindo aqui. Eu espero que você volte para ver os reviews e outros guias que virão de vários outros personagens, nesse formatinho 15, 20 minutos, tá? Se inscreva também no Facebook e no Instagram do Barbas. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa totalmente especial, um guia para novos leitores. Um abraço e até a próxima.